Oi, eu sou André Sampaio, fundador do Superando Seus Limites e do Quana PNL. E nessa série de vídeos eu vou te mostrar como você pode transformar sua realidade financeira e ter mais prosperidade de uma vez por todas, reprogramando o seu subconsciente para acelerar dramaticamente o seu sucesso. Mesmo que você já tenha tentado de tudo e ainda não tenha tido resultado, ou feito vários cursos, ou mesmo que você acredite que não tem mais jeito, porque está muito velho, ou porque escolheu a profissão errada, ou porque ter prosperidade demanda muito esforço e sacrifício. Ou até mesmo se você não aguenta mais a frustração de um fracasso atrás do outro. E mesmo que você acredite que não precisa de mais dinheiro, afinal, riqueza e prosperidade é muito mais do que só dinheiro. E eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade, mas se eu não tivesse comprovado isso na minha própria vida, eu também ficaria receoso. E se eu não tivesse visto muitas pessoas próximas, como alguns clientes, amigos e mentores, atingirem isso, eu também ia ficar com o pé atrás. Mas antes eu quero te contar o que aconteceu comigo. Há um tempo atrás, eu participei de um treinamento onde eu reprogramei uma crença, uma única crença no meu subconsciente, e isso sozinho me gerou um resultado extraordinário. 3 meses depois de eu ter conseguido mudar essa crença, eu faturei no meu negócio, em 15 dias, o equivalente a um ano inteiro de trabalho. E o melhor, fazendo o que eu mais gosto de fazer, ou seja, sem ter que trabalhar. É impressionante assim como imediatamente após o exercício de mudança de crenças limitantes, né, sobre dinheiro, você tem uma sensação que aquela crença não te pertence mais, aquilo não faz parte mais dos teus pensamentos. É impressionante como após o exercício o teu comportamento, o teu pensamento já começa a mudar. Eu posso dizer que após o Money Clinic minha vida financeira começou a mudar bastante. Hoje eu consigo ter muito mais foco, muito mais determinação para atingir o patamar financeiro que eu desejo, aquele patamar financeiro que está alinhado aos meus valores. Eu saí do seminário com uma sensação de poder muito elevada, tendo absoluta certeza que eu posso conquistar a vida financeira que eu desejo, aquilo que para mim vai ser importante, aquilo que de fato está alinhado com os meus valores. Para mim, ter conseguido encontrar essa crença raiz, ter feito esse trabalho de desprogramação dela e reprogramação de uma crença possibilitadora foi muito transformador. E eu percebi isso logo nos primeiros dias depois do curso. A sensação de permissão que você sente também te permite começar a criar movimentos diferentes para que você possa caminhar de uma maneira mais livre, mais leve e mais assertiva na direção daquilo que você quer e que você achava que não era possível. My name is James Bell, and I've just finished the Wealthy Mind program for the second time. My story is that about 2 to 2.5 years ago, I did take the Wealthy Mind course, and it's had a dramatic effect on my business and in my life. My business went from making about $80,000 a year to now this year it'll be about $150,000. So it's almost doubled what I was capable of doing and getting. And this comes from dropping a belief that I wasn't worthy of having money and that money was a bad thing. And so I've completely dropped that. I actually feel that that's kind of a silly idea now. É sobre esse tipo de resultado que eu estou falando. Mas apesar de hoje eu saber que é possível e efetivamente conseguir resultados como esses na minha vida e no meu negócio, nem sempre foi assim. Eu sempre sonhei em conquistar minha liberdade financeira para poder me dedicar àquilo que me deixava mais feliz e realizado. Eu já buscava isso desde a minha infância e não me conformava em não ter essa liberdade. Não foi à toa que eu cheguei a cursar o primeiro ano de engenharia, depois me formei em administração de empresas, depois me formei também em direito e ainda não satisfeito, mesmo já exercendo um trabalho na área jurídica, acabei buscando a minha realização na área de tecnologia e acabei me tornando sócio de uma empresa nessa área. Mas eu sabia que ainda alguma coisa me faltava. Porque eu até gostava de programar, mas não era minha paixão. E por isso também eu acredito que eu não me dedicava totalmente a fazer o negócio crescer. Sabe quando você não consegue dar 100% naquilo que você está fazendo? Ainda tinha alguma trava ali.
Desde os meus 15 anos de idade, eu sempre fui fascinado em estudar a mente humana, PNL, neurociência. Eu fazia todos os cursos e lia todos os livros sobre isso. Eu queria ter mais realização pessoal e profissional e acreditava que ali estava a chave para conseguir tudo isso. Por isso, há 2 anos atrás, eu resolvi me dedicar mais ao desenvolvimento pessoal e ajudar mais pessoas a buscarem o seu melhor. Mas claro que para viver esse sonho plenamente, eu precisava rentabilizar esse tipo de negócio para conseguir juntar o útil ao agradável. Eu busquei muito conhecimento técnico sobre isso, fiz vários cursos de marketing e por mais que eu estudasse, mudasse as estratégias que eu estava usando, nada me trazia resultados. E isso me deixava extremamente frustrado. Eu nunca pensei em desistir porque eu sempre acreditei que eu ia conseguir, mas a frustração era muito grande. Foi então que eu me permiti me dar um presente, um treinamento nos Estados Unidos. Lá, eu pude ter uma experiência muito intensa de autoconhecimento e passar por um processo onde eu mudei aquela crença que eu falei antes, que já estava me limitando por toda a minha vida, já que essa crença foi formada ao longo da minha infância. E eu não tinha consciência nenhuma dela até passar pelo processo. Quando eu voltei desse treinamento, sem essa limitação, eu comecei a agir de forma diferente da qual eu vinha agindo antes, sem ter que fazer nenhum esforço para isso. E as coisas começaram a acontecer naturalmente. Eu comecei do zero um projeto que antes era só um sonho distante para mim. E foi esse projeto que me rendeu, depois de 3 meses, 1 ano de faturamento em 15 dias. Agora você pode imaginar a minha felicidade, fazer aquilo que eu gosto e ainda alinhado com os meus valores e a minha missão de vida. Nossa, isso talvez tenha sido a experiência mais incrível que eu já vivi, tirando o nascimento da minha filha, é claro. A partir daí eu entendi, com o coração, aquilo que eu já sabia com a razão, que é possível sim realizar muito mais do que aquilo que a gente está fazendo hoje. Que eu e você somos muito maiores do que a gente pensa. Nós temos habilidades e potencial para voar muito mais alto do que a gente está acostumado e se sente confortável. E para isso, basta entender nossos valores e crenças e mudar aquilo que está segurando a gente. Depois disso, eu fiquei obcecado com a ideia de mudar as crenças que estavam me limitando, porque eu quero muito mais da vida. Eu acredito que a gente está aqui para crescer e evoluir. E, por coincidência, ou posso até dizer sincronicidade, eu acabei conhecendo a Débora Eppelman. Ela é uma pessoa fantástica. Ela é Master Trainer em PNL, afiliada da NLP University, do Robert Dilts e Judith Delosier. Estuda e trabalha com comportamento e desenvolvimento humano há mais de 30 anos. E olha só, ela ainda é expert nesse processo de mudança de crenças já há 2 décadas. E assim eu tive a grande oportunidade de me aprofundar mais nesse assunto com ela. E olha só o que aconteceu, eu acabei virando parceiro da Débora. Hoje eu tenho parceria com ela em alguns treinamentos. Olha só como a vida é, né? É esse tipo de coisa que acontece quando você está alinhado com seus valores e crenças. E eu posso afirmar que isso tudo é consequência de eu ter eliminado aquela uma única crença sobre prosperidade. E se não fosse isso, hoje eu estaria fazendo as mesmas coisas que antes, frustrado e reclamando da vida. Por isso eu vim te mostrar nesse primeiro vídeo, mais a fundo, o que está te impedindo de ter sucesso financeiro e prosperidade na sua vida e como resolver isso. Aliás, todo mundo tem o direito de ter prosperidade e abundância. E não importa onde você nasceu, cresceu, se era rico ou pobre, raça, cor, orientação sexual ou religião. Muitas pessoas têm uma crença no seu subconsciente de que o sucesso não é uma possibilidade. Ou mesmo acreditam que só trabalhando muito duro vão conseguir ter riqueza e prosperidade que sonham. Aliás, essa é uma crença extremamente limitante. Porque para criar riqueza e prosperidade, o que você precisa mesmo é de uma programação mental que te favoreça a ter certas atitudes. A maioria das pessoas tem barreiras inconscientes que as impedem de ter a riqueza e abundância que elas merecem. Aproximadamente 98% da população do Brasil passa a vida inteira sem alcançar a tão desejada liberdade financeira. Nas famílias, às vezes isso acontece por gerações e gerações. Curioso, né? Esse tema sobre dinheiro é muito crítico e sensível, e também muito importante.
Acho que é uma das coisas que gera mais variedade de energia em volta disso. Vergonha, raiva, medo, dor, alegria, diversão. Lembra quando você ganhou algum dinheiro dos seus pais ou de algum parente e ficou alegre? Ou então quando você ficou sem dinheiro e acabou discutindo por causa disso e isso te deixou muito estressado? A sua história com dinheiro pode ser diferente, mas todo mundo tem uma. Bom, e para muita gente, falar de dinheiro é um tabu, pecado ou coisa do mal, porque bonzinho não precisa de dinheiro. Aí já dá para notar que tem uma barreira bem aparente, né? Eu mesmo já tive esse conflito, mas quando eu entendi, eu passei a ter uma relação pacífica com o dinheiro. E você vai entender isso também. Eu acredito que falar de dinheiro e prosperidade é um dos grandes campos do desenvolvimento pessoal. Aliás, é mais fácil falar disso do que de relacionamento com as pessoas, por exemplo. E eu acredito que as pessoas boas têm que ter muita riqueza sim, porque elas podem mudar o mundo desse jeito. Vai ser muito difícil você conseguir ajudar alguém quando você não consegue nem ao menos pagar suas próprias contas. Se você tem crenças limitantes sobre dinheiro em um nível inconsciente, é pouco provável que você consiga se livrar das suas limitações financeiras, porque sua mente inconsciente vai sabotar os seus esforços para ter sucesso. É por isso que algumas pessoas acabam vivendo de salário em salário e frustradas durante a vida toda, porque, em algum nível, elas não acreditam que são capazes de fazer mais e ter melhores resultados, ou então acreditam que não podem ou não merecem ter dinheiro sobrando. Em um nível consciente, a maioria das pessoas pensa que está fazendo tudo possível para alcançar seus objetivos. Ou mesmo desiste acreditando que já tentou de tudo. E agora eu te pergunto, você acredita que você já tentou de tudo para conseguir atingir seus objetivos? De tudo mesmo? Você consegue me listar mais de 10 coisas que você tentou e não deram certo? Um erro muito comum que eu vejo as pessoas cometerem e que eu também cometi por muito tempo foi focar demais em adquirir novas habilidades e ter mais diplomas, imaginando que isso me levaria ao sucesso. Lê do engano. Você já reparou que as pessoas mais bem preparadas tecnicamente nem sempre são as mais bem-sucedidas? Isso acontece porque a gente precisa desenvolver também aquilo que está fora da nossa consciência e que em 95% do tempo determina o que e como fazemos tudo. Talvez esteja na hora de você olhar para dentro de você, porque pode haver alguma parte inconsciente que não acredita que você pode e merece ter sucesso. Quanto mais você evitar essa parte inconsciente, mais obstáculos vão continuar aparecendo no seu dia a dia. É assim que a mente funciona. Lembre-se de uma coisa: se você quer mudar seus frutos, você tem que mudar suas raízes. As pessoas têm muitas crenças inconscientes diferentes sobre dinheiro. Algumas delas são: dinheiro não cresce em árvore, você tem que trabalhar duro para ganhar dinheiro, eu nunca vou ser rico, ter dinheiro não é espiritual, a vida é uma luta, é preciso matar um leão por dia, é difícil administrar o dinheiro. O que vem fácil, vai fácil. Você precisa de dinheiro para ganhar dinheiro. Eu já estou velho para pensar em ficar rico. Eu não tenho um ingrediente mágico que é necessário para ser bem-sucedido. Eu não posso ser bem-sucedido porque meus pais não tiveram sucesso. Tem também aquelas crenças que parecem ser positivas, no entanto, elas nos limitam. Como, por exemplo, sempre que preciso, o dinheiro aparece. Parece uma boa crença, não é? Mas o dinheiro só aparece quando precisa? Nunca pode sobrar? Você percebe como ela é limitante? Esse tipo de crença limita as pessoas porque elas estão procurando a resposta fora de si, quando na realidade existem chaves para a prosperidade dentro delas mesmas. A riqueza não é o que a pessoa tem, é um estado de espírito. As pessoas que têm sucesso na vida, do ponto de vista financeiro, têm crenças positivas sobre dinheiro, riqueza e prosperidade. Elas entendem que a riqueza é uma experiência interna. O primeiro passo para entender o seu padrão inconsciente da sua situação financeira é explorar a natureza mais profunda de como você representa o dinheiro. Por exemplo, uma pessoa com problemas de dinheiro pode ter tido pais que viviam em situação de pobreza
e que posteriormente formaram uma mentalidade de escassez. Assim, uma crença inconsciente que foi desenvolvida é que a pessoa sempre tem que lutar financeiramente porque é isso que seus pais fizeram. Sabe, a simples frase "eu dei muito duro para conseguir isso tudo" pode causar um grande impacto na formação das crenças de uma pessoa. Ou então ela pode ter tido pais que disseram algumas vezes que ela nunca seria bem-sucedida e, eventualmente, ela começou a acreditar. E aqui eu não estou falando somente das pessoas que nunca tiveram riqueza. Você já deve ter ouvido falar de muitas histórias de pessoas que construíram e perderam fortunas. Aliás, isso aconteceu na minha família. É muito comum a criança formar inconscientemente crenças limitantes em torno do dinheiro quando ainda são muito novas. Na programação neurolinguística, a gente chama esse tipo de crença de imprints. Um imprint é basicamente uma memória que é formada em uma idade precoce e pode servir como raiz para ambas as crenças, limitantes e possibilitadoras, que podem ter sido formadas nas crianças. Algumas das crenças que podemos ter desenvolvido em idade precoce nem sempre são saudáveis e são criadas como resultado de uma experiência traumática ou confusa que nós até podemos já ter esquecido. Vê o exemplo do Paulo Oscar, que encontrou crenças limitantes que foram criadas quando ele tinha só 2 anos de idade. Olá, eu sou o Paulo Oscar, sou de São Paulo, sou administrador de empresas. Eu estou aqui no Rio de Janeiro fazendo um curso de Money Clinic e eu recomendo porque ele usa técnicas de PNL para descobrir crenças limitantes em relação a dinheiro. Eu descobri coisas assim do tempo que eu tinha 2 anos de idade, eu estou com 51, quer dizer, eu trazia isso há mais de 40 anos junto comigo e de repente travado com uma ideia inadequada em relação ao que eu pensava em dinheiro. Então isso me fez muito bem, eu estou saindo daqui aliviado e eu recomendo esse curso para todos vocês. A forma como nós vemos o mundo em relação a dinheiro e riqueza, conscientemente e inconscientemente, é geralmente baseada nessas crenças. Identificar suas crenças limitantes é o primeiro passo crítico. É simples, mas não é fácil, porque existem crenças muito ocultas no subconsciente, que ficam escondidas lá, sem a gente saber de fato. Depois que você identificar alguma dessas crenças ou imprints ocultos, você vai poder usar diferentes processos de PNL ou coaching de vida para superar rapidamente esses obstáculos, permitindo assim que você experimente e enxergue todas as oportunidades que estão realmente disponíveis para você. Eu deixei aqui nessa página um PDF onde você pode fazer o download e marcar já algumas crenças que você acredita que estejam mais conscientes. É muito interessante, faz esse exercício. Bom, esse vídeo já está ficando grande demais. Agora que você já viu que são as suas crenças que estão te impedindo de viver a vida que você sonha e que você tem todo o potencial que precisa dentro de você, no vídeo 2 você vai descobrir quais são os principais e mais comuns comportamentos que acompanham essas crenças negativas e que, de certa forma, sabotam a sua prosperidade. Você vai poder identificar se isso acontece com você também. Em 99% dos casos, as pessoas agem dessa forma. Mas antes de mais nada, deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou do que você viu até agora. E se você acha que isso pode ajudar alguém que você conhece e se importa, compartilha. Até o próximo vídeo. Olá pessoal, eu sou o Bruno Salemi, eu atuo com coaching e consultoria, mais precisamente coaching financeiro, e eu participei do seminário Money Clinic, da Débora Eppelman, junto com o André Sampaio. Eu estou aqui para contar um pouquinho da minha experiência, como foi participar do seminário Money Clinic. E para começar, eu posso já iniciar dizendo qual foi meu principal aprendizado ao participar do Money Clinic. Sem sombra de dúvida, meu principal aprendizado foi entender com profundidade quais que são as chaves para atrair de uma maneira consciente a vida financeira que nós desejamos. Quais são os elementos que vão nos fazer chegar ao patamar financeiro que a gente deseja. Se você pensar na sua vida financeira atual, você deve estar num momento financeiro bem específico da sua vida.
Okay? E normalmente a gente quer atingir um outro patamar, a gente quer chegar num outro patamar, seja atrair mais prosperidade, seja ter conquistas materiais, ter um apartamento, trocar de carro, planejar uma aposentadoria. Então a gente sempre tem metas, a gente sempre deseja algumas coisas. E no seminário o bacana foi conseguir entender essa fase atual, entender onde de fato você quer chegar e ver quais os elementos que faltam para você conseguir chegar nos seus objetivos. Né? Entender quais são as lacunas que precisam ser preenchidas para que você consiga de fato atingir os seus objetivos de uma maneira que dependa só de você. Por isso que eu digo que as chaves para atrair de uma maneira consciente tudo aquilo que nós desejamos. Eu saí do seminário com uma sensação de poder muito elevada, tendo absoluta certeza que eu posso conquistar a vida financeira que eu desejo, aquilo que para mim vai ser importante, aquilo que de fato está alinhado com os meus valores. A gente fala muito de valores no seminário, então valores e congruência. Então tudo que a gente faz, todas as nossas metas financeiras, tudo que a gente quer atingir tem que ter congruência com os nossos valores, tem que estar alinhado com os nossos valores. Então a gente passa no seminário uma fase de entender com um nível de profundidade maior o que está por trás das nossas metas, por trás o que tem por trás do nosso padrão de compras, o que tem por trás da aquisição do automóvel novo, o que tem por trás do objetivo de ter um imóvel. A partir do momento que você entende o motivo, o que te motiva a ter essas conquistas, e isso está alinhado com os seus valores, é o momento de você entender quais são as lacunas que precisam ser preenchidas para alcançar esse objetivo. Então o seminário nos proporciona isso. Eu saí do seminário com uma sensação de poder muito elevada, sabendo que a minha vida financeira está na minha mão. E por fim, acho que um dos pontos altos, talvez o ponto alto do seminário, é um exercício de mudança de crença. É impressionante assim como imediatamente após o exercício de mudança de crença, de crenças limitantes, né, sobre dinheiro, você tem uma sensação que aquela crença não te pertence mais, aquilo não faz parte mais dos teus pensamentos. Então esse exercício começa com um período de entendimento das crenças limitantes, crenças que te limitam a atingir um objetivo financeiro qualquer, que está alinhado aos seus valores. Identificar essas crenças e fazer um exercício de reprogramação dessas crenças. E a Débora é uma especialista nisso. Ela faz isso com maestria mesmo. Então esse eu acredito que é o ponto alto do seminário. É impressionante como após o exercício o teu comportamento, o teu pensamento já começa a mudar. E o que eu posso dizer é assim, que todos nós temos crenças limitantes sobre dinheiro. É muito difícil alguém que não tenha nenhuma crença, algo que lá no fundo fica te incomodando, dizendo que talvez você não é capaz de fazer tal coisa, talvez você não é capaz de atingir algum resultado financeiro na sua vida. Então o exercício é justamente para isso, para identificar as suas crenças limitantes sobre dinheiro e fazer essa reprogramação. Eu posso dizer que após o Money Clinic minha vida financeira começou a mudar bastante. Hoje eu consigo ter muito mais foco, muito mais determinação para atingir o patamar financeiro que eu desejo, aquele patamar financeiro que está alinhado aos meus valores. Né? Então eu só tenho a agradecer a Débora por conduzir com excelência, com maestria todo o seminário, e agradecer bastante ao André por proporcionar que esse seminário, o Money Clinic, ficasse muito mais acessível para as pessoas. É um seminário que hoje ele é parte online e parte presencial, então toda essa estrutura quem bolou foi o André. Toda vez que eu tenho uma dúvida, quero relembrar alguma parte do seminário, eu entro na minha área de membros online e revejo as palestras da Débora, vejo os questionamentos dos outros colegas do seminário. Então eu quero agradecer também ao André por ter proporcionado essa acessibilidade ao Money Clinic. Então eu recomendo o seminário para você que deseja
alcançar melhores resultados na sua vida financeira, deseja atrair um nível de prosperidade muito maior e realizar os seus objetivos. Ok? Eu fico por aqui e a gente se vê em breve. Abraço. A primeira coisa bem interessante que eu nunca tinha ouvido falar foi a respeito dos 7 padrões que governam a nossa vida, que são padrões que acontecem na natureza, e nós, como seres naturais, também passamos por eles de uma forma, às vezes, um pouco diferente, mas como seres naturais também passamos por ele, fez muito sentido para mim. E eu acho que esse curso sobre a prosperidade foi bem interessante, porque ele não teve uma conotação voltada só para a parte financeira, mas ele teve um trabalho de trazer à luz da consciência muito mais do que isso. Ele amplia muito a nossa consciência em relação ao que é a prosperidade e quais são os processos pelos quais nós passamos ou os processos pelos quais a gente fica preso, não quer passar, para que novos ciclos venham, para que a gente consiga deixar o que não serve mais para trás, para poder acessar o que é novo e continuar caminhando, continuar prosperando. Isso eu acho que foi fundamental. A forma como a Débora coloca isso, como ela mostra de uma forma bem consciente, de uma forma bem estruturada, que faz muito sentido, já começa a fazer alguma mudança logo no primeiro módulo do curso, que foi feito em 4 módulos. Depois é feito um trabalho também, onde você vai respondendo alguns questionários e também vai tendo uma consciência maior de como é a sua relação com a prosperidade, em todos os âmbitos, emocional, financeira, em relação ao seu pertencimento, ao seu merecimento, enfim, tudo aquilo que faz parte da nossa vida. E quando chegou no último módulo, foi feito um trabalho de afunilando ainda mais essa percepção, para que a gente encontrasse qual era a crença raiz mais limitante que nós temos. E isso aconteceu de uma maneira bastante efetiva, que sem esse trabalho, eu não sei se eu teria conseguido perceber, ou as pessoas que estavam ali, porque eu também assisti o processo de algumas pessoas e tive a impressão que elas tiveram a mesma percepção que eu. Então isso foi bastante importante. Depois o trabalho de desprogramar essas crenças que limitam, entender que até os 7 anos de idade todos os nossos padrões de crenças já estão formatados. Isso também traz uma consciência diferente para mim como ser humano, para mim como mãe, como profissional dentro da área que eu atuo. Entender um pouco mais sobre o quanto essas crenças são impactantes e como elas ficam em nível inconsciente em nós. E ter a possibilidade também de usar essa ferramenta com outras pessoas, porque no último módulo, a Débora não só faz o trabalho da desprogramação das crenças limitantes e reprogramação de crenças possibilitantes, como também ela disponibiliza esse trabalho, esse material, para que a gente possa usar com as pessoas que estão à nossa volta. Então, eu achei isso, assim, maravilhoso, essa disponibilidade dela, essa abertura, que eu acho que tem tudo a ver com a abundância. Para mim, ter conseguido encontrar essa crença raiz, ter feito esse trabalho de desprogramação dela e reprogramação de uma crença possibilitadora foi muito transformador. E eu percebi isso logo nos primeiros dias depois do curso. A sensação de permissão que você sente também te permite começar a criar movimentos diferentes para que você possa caminhar de uma maneira mais livre, mais leve e mais assertiva na direção daquilo que você quer e que você achava que não era possível. Então,
Eu tenho só que agradecer ao André por esse trabalho, a Débora, que é uma pessoa maravilhosa, que eu tive o maior prazer em conhecer, e agradecer também a todos os colegas que estavam ali, porque acredito que de alguma forma ninguém entra na nossa vida por um acaso. Então, minha gratidão, um beijo e muito sucesso para vocês. Eu trabalho em área de publicidade e achei muito interessante esse curso em função dele te provocar a ir para dentro de você mesmo, a mexer naqueles compartimentos que você tem fechado e que você conscientemente jamais vai abrir. Sem uma ajuda de um pessoal altamente especializado, você jamais vai abrir esses compartimentos que travam a tua vida. Então, acho importante isso, você ter a capacidade, através de uma técnica, de entrar em você mesmo e vasculhar os teus porões, os teus esconderijos mais secretos e poder se libertar de várias crenças que te levavam a não progredir na vida. Então, acho que isso daí é o fator mais importante. Você conseguiu ferramentas para poder progredir. Vai lá, tá gravando. Olá, eu sou Paulo Costa, consultor financeiro, coach, e eu estou participando aqui novamente de um curso Money Clinic. Eu fiz alguns anos atrás, mudou muito a minha vida naquela época, melhorou muito, muitas possibilidades, e agora eu percebo que eu estou dando um outro upgrade na minha vida, com mais prosperidade. Com certeza é um excelente curso, é um curso eficaz, eficiente, para libertar qualquer pessoa das suas amarras, das suas crenças limitantes e lhe dar mais probabilidade, mais possibilidade e mais prosperidade. Recomendo.